Olá, começa agora o AgroMais Entrevista, aqui no seu canal AgroMais, muito mais agroinformação para você. Eu sou o Leandro de Souza e lhe convido para ficar comigo pelos próximos 30 minutos, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexeu com a vida de quem mais precisa, exatamente os desvios irregulares que foram identificados pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União junto a entidades que descontavam ilegalmente de aposentados. O rombo pode chegar a mais de 6 bilhões de reais. Só entidades ligadas aos produtores rurais, aos pequenos produtores, pode ser um rombo de até 1 bilhão e 900 milhões de reais. Então, para falar sobre este assunto, nós recebemos no programa de hoje o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e que nos dá o prazer e a gentileza de participar aqui do nosso programa. Deputado, seja muito bem-vindo. Ô, Leandro, é um prazer falar com você, especialmente poder contribuir como presidente da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa para esclarecer isso que para mim é uma vergonha nacional, roubar as pessoas que já deram toda a sua vida trabalhando pelo nosso país e acontecer isso que nós estamos presenciando, infelizmente. Realmente o senhor tem razão em relação a essa crítica que se faz, porque realmente foi um escândalo que deixou muitas pessoas chocadas. Eu estou vendo que o senhor está aí debaixo da árvore, num espaço muito bonito, no campo, e é exatamente isso que as pessoas, depois que se aposentam, elas buscam, não necessariamente um ambiente como esse que o senhor está vivendo, mas quando a gente olha, por exemplo, para o aposentado, para o pequeno produtor rural que conseguiu, depois de tanto trabalho, a sua aposentadoria, e busca exatamente isso, a tranquilidade, ficar embaixo da árvore, ou mesmo tendo pequenas atividades, mas não aquela responsabilidade, e de repente olha para a conta bancária e se vê diante de uma fraude do tamanho que a gente viu. Qual é o sentimento, deputado, que na verdade acaba sendo despertado em quem tem a responsabilidade, como o senhor, de conduzir uma comissão tão importante que busca exatamente garantir os direitos da pessoa idosa? Quer dizer, aqueles que, no momento que mais buscam, que mais precisam de tranquilidade, acabam sendo afetados por um desvio escandaloso como esse. Leandro, eu que tenho a vida toda ligada ao campo, né? Estou aqui no lugar onde eu nasci, criei, desde os meus primeiros dias de vida, fiquei aqui grande parte da juventude e sinto muito de perto a luta que é viver no campo, trabalhar, e também os demais aposentados e pensionistas do Brasil inteiro agora passar por uma situação como essa. Para mim, ela não é nova. Em 2017, eu já havia apresentado um projeto de lei, até porque eu fui presidente da Emater e conheço todos os 853 municípios de Minas Gerais, andei mais de 3 quilômetros de carro em Minas Gerais, e não imagina as comunidades rurais, a comunidade aqui em Minas Gerais é o bairro rural, assentamento de reforma agrária, e nessas andanças, em 2016, 2017, eu já pude presenciar já denúncias de pessoas que já estavam sendo lesadas. Aí eu apresentei o projeto de lei para que todo ano fosse renovada a autorização ou não para descontar ali da aposentadoria ou da pensão dos aposentados e pensionistas. Nós sabemos que grande parte dos sindicatos, dos trabalhadores do Brasil hoje, eles sobrevivem muito, grande parte da sua sobrevivência financeira é a contribuição dos aposentados e pensionistas, especialmente depois que a contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória com a reforma da Previdência. Então, por isso eu apresentei esse projeto, que, aliás, ele foi apensado em outros projetos também que estavam tramitando e está na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o que mais me deixou perplexo foi quando eu assumi a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa e, como bom mineiro, como bom extensionista, eu procurei fazer uma escuta, fazer uma escutatória, como fala aqui em Minas Gerais. Ouvir os setores, e dois que, assim, são gritantes. Um deles são as filas do INSS. A pessoa trabalha a vida toda, como você disse, e depois não consegue se aposentar, tem que constituir advogado, aí o INSS não concede aposentadoria, recorre, aí o aposentado pensionista, aquele que é aposentar, também recorre, aí vai para o tribunal, para os tribunais, e fica, às vezes, tem pessoa que vai embora, perde a própria vida e não se aposenta. Esse é um primeiro. O segundo problema foi a das fraudes. Só que as fraudes, eu não imaginava que elas fossem nessa dimensão.
Você falou aí na abertura da nossa entrevista, nossa conversa, de 6 bilhões. Olha que, pelos 2 relatórios que eu recebi da Controladoria Geral da União, eh, eu acho que vai ser muito mais. Eu não posso afirmar o montante. Pra você ter uma ideia, eu fiquei muito perplexo, como eu disse, já no primeiro relatório, quando eu fui ser informado pelo ministro da Controladoria Geral da União, ele me informando qual que foi a decisão de fazer a fiscalização. Não, ele falou: "Ó, deputado, só aquelas entidades que arrecadam mais de 15 milhões". Aí eu falei: "Bom, 15 milhões por ano?" Ele falou: "Não, deputado, é por mês". Então, você vê a dimensão é muito grande. Então esses 2 pontos muito muito fortes. Eu estive na terça-feira, antes de acontecer a operação, no final da tarde, em audiência com o ex-presidente do INSS. Ele me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, inclusive as medidas que ele tinha tomado. A que mais me deixou, eu não conhecia, ô Leandro, é que é o seguinte: essas entidades, que aliás passou a ter uma fábrica de entidades, elas mandavam apenas o nome e o número do benefício do aposentado, e elas já começavam a descontar. E ele me informou que isso até setembro de 2024, antes dele publicar uma instrução normativa, que a responsabilidade de ter guardado a autorização era da entidade. E o INSS sem nenhuma condição de fazer esse controle, essa fiscalização. Agora, como é possível tamanha fragilidade, deputado? Como é possível, por exemplo, não se ter um controle mais efetivo em relação, por exemplo, a esse mecanismo de registro, por exemplo, das autorizações que a gente viu aí? Me parece, pelos números que apareceram, 95% das pessoas disseram que não autorizaram de jeito nenhum o desconto, né? No primeiro relatório, 95, 95% afirmaram que não autorizaram. No segundo relatório, eles foram em 19 entidades. Essas 19 entidades, elas representam 229,4 milhões, isso por mês. E esses 229,4 milhões, desses, todos aqueles que foram visitados, de cada 100, 71 comprovou que lá na entidade não tem nenhum documento autorizando. Em Minas, para se ter uma ideia, a hora que foi decomposto lá os estados, Minas, 100% dos que foram procuradas, entidades foram visitadas lá pela fiscalização, 100% daqueles que estavam descontando, que eles pegaram como amostra, não tinha autorização para fazer, ou seja, não tem documento autorizando para fazer o desconto, né? Pois o que chama atenção é exatamente esse ponto que eu coloquei agora há pouco, que é como é possível tamanha fragilidade, sobretudo quando instruções normativas vieram se seguindo uma atrás da outra, renovando e autorizando esta renovação, ainda que se tivesse aí indícios e denúncias que já estavam sendo feitas há muito tempo, quer dizer, desde 2019 esse processo está aberto. Mas eu acho que cabe, inclusive, essa pergunta neste momento, deputado, porque o que a gente tem visto, por exemplo, no Congresso Nacional, a reação dos políticos foi partir logo para uma investigação mais aprofundada por meio da criação. Primeiro foi a tentativa de uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados, mas há um problema regimental que a gente sempre é bom a gente explicar aqui, porque somente 5 podem funcionar concomitantemente ao mesmo tempo, e lá existe uma lista de agora 11 comissões. O que significa dizer que a instalação dessa comissão na Câmara dos Deputados poderia perder a temporalidade. A alternativa é a comissão parlamentar mista de inquérito. A gente está vendo que tem grupos que querem, grupos que não querem. Queria ouvir a sua opinião a respeito desta questão, porque o argumento de quem não quer, e a gente tem que entender que é um argumento que é válido, quer dizer, não podemos naturalmente condenar ninguém por usar o argumento de que investigações poderiam ser atrapalhadas em razão do que está sendo feito pela Polícia Federal, e a politização poderia vir a contaminar o processo de investigação. E, por outro lado, aqueles que defendem a investigação entendem que é obrigação do parlamento, como órgão fiscalizador também, abrir esta comissão, esse colegiado para aprofundar as investigações. Queria ouvir a sua opinião a respeito deste assunto, deputado. Leandro, eu tenho muita convicção de que é necessário instalar a CPMI. Primeiro, você afirmou, e está nos 2 relatórios, que não é de hoje. Eu contei a minha história, que começou em 2017, eu já tentando mudar a lei para a lei ser mais rigorosa em relação aos descontos. Em 2019, teve um pico, saiu de 41 milhões
em 2017 para 173 milhões, ou seja, aumentou quase 5 vezes. Depois, de 2019 até 2023, novamente aumentou 529 milhões. Isso aumentou 78%. Ou seja, nós só vamos sair desse jogo de narrativas onde o governo do Lula, do presidente Lula, fala que a culpa começou no presidente Bolsonaro, alguns falam também do presidente Bolsonaro, falam que a culpa é desse governo. Eu só tenho uma certeza, esse governo tem que resolver, porque ele que está, o governo do presidente Lula é que tem que resolver, porque ele que é responsável pela gestão do país. E para mim, a necessidade de instalação da CPMI, porque para mim tem 3 focos. Primeiro, nas entidades. As entidades precisam ser passadas a limpo, saber qual aquelas entidades que fez exatamente, planejou, algumas foram criadas, até porque nesse primeiro relatório também fala que de 10 entidades, as primeiras que foram fiscalizadas, metade delas foi até 2023 foram criadas. 2019 já houve uma recomendação para o INSS, depois da fiscalização, foram descredenciadas as entidades e eles continuaram fazendo da mesma forma, continuaram credenciando a entidade. Então é preciso, já que há a suspeita e a materialização dos descontos, que é roubo mesmo, é fraudulento, então é preciso saber, dentro das entidades, quem é quem, separar o joio do trigo, no governo saber quem é quem também, e independente se é no governo do presidente Bolsonaro, se é no governo do presidente Lula, o importante é que os culpados sejam punidos de forma exemplar, e que isso não aconteça mais nunca. Isso é como aconteceu no dia 8 de janeiro. Tem pessoas que foram induzidas, são inocentes e estão pagando como inocentes. Eu acredito que também dentro do próprio INSS, há suspeitas muito grandes de que, e dentro da investigação, dentro do próprio órgão, ter ali as pessoas que instrumentalizaram esse roubo, esse desconto não autorizado, e por isso precisa pagar por isso. E as entidades também, porque outro ponto que tem que colocar, e depois não podemos até aprofundar, Leandro, é o seguinte, tá bom, as entidades roubou, descontou dos aposentados e pensionistas. Agora nós que pagamos impostos, honestamente, nós vamos pagar essa conta? Porque o aposentado não pode ficar no prejuízo. Acho que a decisão do governo em devolver imediatamente, ressarcir imediatamente os aposentados tá correta. Mas agora é preciso ir atrás dos culpados e fazer com que eles paguem. Não é o cidadão que paga imposto e precisa de estrada, de qualidade, precisa de educação de qualidade, saúde de qualidade. O nosso agro, você citou, a agricultura familiar, precisa de mais recursos para o seguro, tanto os outros pontos importantes, vai tirar dinheiro para entidades que fraudou e roubou os aposentados e pensionistas. Isso não pode deixar acontecer de forma nenhuma. Por isso a CPI tem que ser instituída de forma séria, independente. A Polícia Federal, para mim, está corretamente, é o órgão que fiscaliza quem é culpado, quem não é, o Judiciário punir com as penas que sejam exemplares, mas o Congresso Nacional não pode furtar da sua responsabilidade. Por isso a CPI é fundamental. Eu quero, sem dúvida, aprofundar um pouquinho mais essa questão aí da proposta do governo de fazer esta restituição aí do prejuízo aos aposentados, sendo que até chegou-se a cogitar aí a possibilidade do dinheiro de fato sair do orçamento público federal. Mas eu vou fazer um intervalo rapidinho, em seguida a gente continua, tá bom, deputado? Combinado, Leandro. Combinadíssimo. Você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente volta já já, é rapidinho. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre as fraudes no INSS, que provocaram um rombo que pode chegar a mais de 6 bilhões de reais. Para isso, estou recebendo o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que nos está dando o prazer de participar desse programa. Deputado, no primeiro bloco, o senhor no finalzinho do bloco, o senhor deixou uma deixa interessantíssima para mim aqui, que é exatamente a questão de como fazer a restituição do prejuízo que foi provocado aí por essas entidades fraudulentas nas contas dos aposentados. No primeiro momento, o governo disse que já conseguiu restituir aí pelo menos 2,5 bilhões de reais referentes que conseguiu retirar das entidades, mas chegou inclusive a citar aí que boa parte dessa indenização ela poderia vir inclusive do próprio orçamento público federal. Sou como deputado federal que trata da questão orçamentária, queria ver como o senhor enxerga, por exemplo,
a maneira de fazer essa composição, se o dinheiro de fato deveria ou não sair do orçamento. De alguma forma, o senhor no primeiro bloco já disse que acha estranho uma proposta como essa, né? Olha, eu vejo a primeira decisão de ter que restituir imediatamente, e eu acho que além de restituir depois tem que ter uma segunda ação legal, jurídica, com segurança jurídica, de compensar o prejuízo dessas pessoas que foi descontado da aposentadoria ou da pensão ao longo dos anos. E para mim seria um segundo tempo, mas imediatamente fazer a restituição, a devolução. O governo anunciou que você também confirma aí, que ele buscou nessas entidades que fizeram o desconto de forma ilegal, conseguiu arrecadar um pouco de recurso, mas como eu disse, é importante a CPI para que, além das entidades, os culpados também sejam punidos inclusive em termos financeiros, né? Poder fazer essa devolução, ou eu não sei qual que é o caminho. Mas na minha visão, o que não pode é o governo tomar decisão imediatamente do Orçamento Geral da União, cogitou até de emendas parlamentares e de outras fontes de recursos do orçamento do governo federal, que é composto pelos impostos que todos pagam, e por isso eu não acho correto nem justo que o cidadão pague pela desonestidade daqueles que fizeram uma fábrica de enganar as pessoas, de roubar do aposentado e do pensionista. Então, por isso, é fundamental ter a CPI. Esse debate o governo precisa trazer para o Congresso Nacional. E também outro ponto, né, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, ele já está aprovado na Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, que eu estou presidindo. Era para estar presente lá no dia 27, que é próxima terça-feira, às 14 horas, mas já estava agendada há mais tempo a reunião do Conselho da Previdência. E por isso nós estamos em fase de negociação. O deputado Sanderson, que é autor do relatório, do requerimento, para o ministro ou estar presente no dia 11/6, porque é a primeira data que é possível dele estar presente, ou então realizarmos uma conjunta com a Comissão do Trabalho para que ele possa explicar qual que é essa proposta de restituição, ele explicar quais as medidas já foram adotadas e tomadas para que isso não venha mais acontecer, e também o que é que o governo está propondo, o que é que o governo vai fazer para que as entidades sejam punidas. Eu acho, por exemplo, depois de uma CPI, de repente tem entidade que tem que desaparecer. Às vezes foram criadas, já que outra coisa, ela é importante, quando eu estou falando das entidades, nesse segundo relatório, a fiscalização das visitas que fizeram, e fizeram em 19 entidades, que eu disse que representam 229,4 milhões, elas, dos 71% não autorizado, mas a sua grande maioria também mostrou com clareza que elas não prestam serviços. Porque essas entidades são criadas para quê? É para prestar serviço para aposentado e pensionista. E quais são esses serviços? De lazer, defesa jurídica, plano de saúde, e outras atividades que os aposentados precisam. Se elas não prestam esse serviço, para que existe uma entidade dessa? Ela foi criada para ser um mecanismo de fraudar, de roubar o aposentado? Então, é preciso que o Congresso Nacional faça esse debate sem essa polarização, porque temas importantes como esse nem sempre tem espaço no Congresso Nacional, porque a polarização tomou conta de pautas de interesse muito mais pessoais que pautas de Estado como essa, mas é preciso colocar essa questão do ressarcimento, quem paga, que não pode ser o cidadão, preciso que o governo tome medidas e o Congresso faça esse debate, e também quais entidades permanecerão se elas não prestam serviço. Se não prestam serviço, não tem sentido ter uma entidade só para descontar do aposentado e pensionista. Eu não posso deixar de fazer uma abordagem aqui que eu acho importante que o senhor, quer dizer, tudo que o senhor falou aqui é muito importante, mas o senhor fez uma citação, por exemplo, talvez seja necessário se acabar com algumas dessas entidades. E a gente sabe que uma das que esteve envolvida, que talvez esteja mais na ponta ali, com maior volume de recursos desviados, é exatamente a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que tanto serviço já prestou para o pequeno, para o agricultor familiar e tal, mas está envolvido nesse processo aqui, podendo inclusive ter provocado prejuízo para 1,3 milhão de pessoas, pelo que eu vi aqui a princípio nos números, daria algo em torno quase 2 bilhões de reais de fraudes.
E chegou-se até a se criticar muito. A própria senadora Damares, que foi ex-ministra do governo do presidente Jair Bolsonaro, apresentou uma proposta para simplesmente se eliminar essas entidades. E uma dessas seria, de fato, a CONTAG. O senhor entende que medidas radicais como essa deveriam ser tomadas desconsiderando, por exemplo, o papel que elas tiveram na história, ou, de alguma forma, isso deveria ser ponderado e apenas as pessoas que são as responsáveis, efetivamente, pelos prejuízos, pelas fraudes, pelo roubo, pela mão grande, como o senhor mesmo falou aqui, é que devem, de fato, ser responsabilizados? Porque, querendo ou não, quando há o processo de politização, como o senhor mesmo falou agora há pouco, a respeito das investigações, isso acaba sendo trazido à tona, né? E aí, muitas vezes, a investigação mais séria e a punição de quem deve ser punido acaba passando em branco, e isso acaba sendo generalizado para pessoas que muitas vezes não estão envolvidas no processo, e os próprios aposentados acabam sendo prejudicados no caso específico aqui dessa fraude. Queria ouvir a sua opinião a respeito disso, deputado. Bem, na minha visão, é preciso ter um pouco mais de responsabilidade na tomada de uma decisão dessa. Você disse que se citou a CONTAG e não sei quais outras entidades, mas a CONTAG eu posso afirmar que ela teve um papel estratégico na história da redemocratização do Brasil. Assim como o governo federal, o Estado brasileiro, as entidades são compostas de pessoas. Quando houve os impeachments dos presidentes, presidente Collor, presidente Dilma, tudo mudou-se o governo. Então a CONTAG ela é composta de pessoas. Por isso que eu disse que é fundamental que tenha a CPMI e as pessoas sejam culpadas e exatamente separar o joio do trigo. Eu acredito que muitas das pessoas que estão em todas essas entidades, e você colocou em relação à CONTAG, que se cometeu algum crime, alguma ilicitude, às vezes podendo até ser induzidos, até por líderes que se julgam líderes para ajudar e utiliza, primeiro da história de uma entidade que tem 60 anos ou mais, a CONTAG tem. Então, por isso, para mim, é preciso que esse debate venha para o Congresso Nacional, numa visão de Estado, não pode ser numa visão só de embate que é direita, esquerda, se é do governo Bolsonaro, se é do governo Lula, se foi do presidente Temer, se começou do governo da presidenta Dilma. Isso hoje que importa é definir quem roubou, quem é culpado, quem planejou e tem que ser punido exemplarmente. E quem fez sendo induzido também está errado, porque não podia ter prevaricado, é preciso ser punido também. Mas a entidade, na minha visão, ela precisa ser preservada. É preservada com pessoas que venham liderar. Eu não posso, em nenhum ponto, como aconteceu dia 8 de janeiro. Eu sei que tem pessoas que foram lá inocentes, induzidas, mas tem aqueles que planejaram. Quem planejou tem que ser punido exemplarmente. Eu falo, ninguém estava na missa quebrando o Brasil, quebrando as entidades, quebrando o Congresso Nacional, e da mesma forma, ninguém estava na missa ou no culto roubando os aposentados e pensionistas. Então, essas pessoas precisam pagar e pagar de forma exemplar. Mas, para mim, a entidade é como o Estado. Ela é composta de pessoas, e as pessoas que não merecem e que são culpados, são malandros, são desonestos, não pode ficar numa entidade como essa, como também não pode ficar no governo. Por isso que debateu, por isso que houve a impeachment de presidentes do Brasil. Deputado, o senhor é um político com longa experiência, e eu já cubro o Congresso Nacional há mais de 30 anos. Não vou nem dizer quanto tempo aqui, senão vão saber a minha idade, mas eu já cubro há mais de 30 anos. E a gente sabe que uma comissão parlamentar de inquérito, ainda que ela tenha o objetivo exclusivo de fazer a investigação, e é muito importante, muitas comissões prestaram serviços importantes à nação e trouxeram à tona situações que precisariam ser reveladas para o país. Mas como num período como esse, e ao longo desse período que eu cubro o Congresso Nacional, que eu vivo em Brasília, raras vezes eu vi um período de polarização tão grande pós-eleições, como a gente tem vivido nos últimos anos. E aí eu lhe pergunto, qual é o risco, de fato, de esta investigação acabar sendo contaminada por essa disputa política e qualquer um dos lados acabar fazendo valer a sua força e, de certa maneira, induzir investigações sobre um dos lados e não sobre o outro, e, de alguma forma, isso acabar deixando o ambiente ainda mais recrudescido do ponto de vista dessa disputa política? Bem, você tem muita razão. Nós nunca tivemos um tempo de tanta polarização, em que a democracia que acontece na arena do Congresso Nacional, para mim, está muito pobre, empobreceu o debate, é um debate muito mais no campo dos interesses pessoais.
falo que tem 2 tipos de político hoje, aqueles que levantam cedo e falam: "O que que eu vou fazer primeiro? Qual a dancinha que eu vou fazer para conseguir aparecer mais nas redes sociais?", e aqueles que eu procuro me incluir, que levanta cedo e fala: "O que que eu vou fazer? Qual que eu planejei? Qual que é a ação? Qual que é a lei que eu vou aprovar ou vou debater para ajudar meu município, meu estado e meu país?". Mas mesmo assim, com essa polarização, é fundamental esse debate, até porque ali no confronto das ideias vai haver, inclusive ali, pontos que a própria investigação não se atentou ainda. Então, mesmo que nós estejamos correndo o risco desta polarização, ela transformar ali numa arena muito mais dos debates de um lado contra o outro, mas é fundamental, mesmo assim, fazer com que o Congresso Nacional cumpra o seu papel de trazer ali todos os pontos e debater, como, por exemplo, uma decisão como essa, que não pode ser do governo. Qual a punição que vai ter as entidades? E não pode também chegar a dar uma canetada e fechar todas as entidades, é preciso separar o joio do trigo, né? Então, por isso eu acredito e tenho essa convicção, mesmo correndo, eu não diria correndo risco, mesmo sabendo, nós sabemos que vai virar ali uma arena desses confrontos, que nem sempre o foco do debate vai ser o debate na visão de Estado em relação aos aposentados e pensionistas, às fraudes, quem vai ser punido, como vai ser punido, como vai restituir, quem vai pagar, se vai ser do Caixa, da União, do governo federal, e como que essas entidades vão ressarcir. Mas não há outra opção a não ser a CPI para separar o joio do trigo, também para não ficar ao longo da história se foi A ou B que fez isso. Eu acredito que esses últimos de 2015, 2016, 2017 para cá, tem muitas pessoas que foram responsáveis por o que está acontecendo aí hoje. Tanto é que a imprensa, que tem um papel muito estratégico, importante na democracia, ela veio trazendo informações da medida provisória 1006, que foi apresentada, quais os parlamentares que patrocinou ou que assinou ali as emendas. Então, é fundamental que a população tenha essa clareza e tenha essas informações do Congresso Nacional. Maravilha, deputado. Eu agradeço demais a gentileza da entrevista. Eu tenho certeza, eu posso atestar aqui, não é jogando confete, não, que o senhor faz parte daquele segundo grupo, que tem muita gente séria no Congresso, disposta, de fato, a investigar, a trabalhar seriamente pelo Brasil, pelo benefício, para levar benefício para a população brasileira, sobretudo para o setor do agronegócio, que é um setor aí que, de fato, tem puxado o desenvolvimento do país e merece muita atenção. Eu tenho certeza que o senhor também, lá na comissão que o senhor preside, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, também está muito preocupado com essa questão. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a gentileza da entrevista, pela sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter conversado com o senhor, viu? Eu que agradeço, Leandro. Um abraço a todos. Um abraço, sucesso para o senhor, para você que esteve conosco. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela atenção. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.